Nós vamos ver a nossa última aula de administração, nosso quarto tema de administração. O que nós vamos ver nessa aula? Sobre o gerenciamento de riscos e segurança do paciente. O que são os riscos e o que a gente pode fazer para evitar, né, que tenha agravamentos para esse paciente e mantenha ele seguro. Tudo que é risco, né, é uma ocorrência que pode afetar positivo ou negativamente a capacidade de uma organização de atingir seus objetivos, né? Isso é um risco. Pode ser um risco benéfico quando é positivo ou um risco negativo, né? Maléfico. Ele é medido, tá, pela combinação de consequências de um evento ou uma probabilidade de um impacto causado, tanto positivo, como eu falei, como negativo. E os riscos, tá, é um efeito das incertezas do que pode acontecer, ou nos objetivos, o que deve acontecer, né? Incerteza, o que pode, e o objetivo é o que deve, né? A incerteza, se esse paciente vai cair da cama? E o objetivo, né? Que o que deve acontecer. Se ele cair da cama, o que vai acontecer, né? Ele vai ter um impacto negativo, ele pode quebrar um fêmur, pode quebrar um quadril, né? E tudo mais. Esses gerenciamentos de riscos, tá? Primeiramente foi gerenciado na saúde, que data na década mais ou menos de 50 nos Estados Unidos. Os hospitais precisaram definir uma política de qualidade baseada em alguns princípios, que se lembra da aula passada que a gente falou de qualidade? Aí a gente vai já implementar a qualidade disso daqui, que é a segurança, a efetividade, se é efetivo, se é eficiente, se é igual para todos, a equidade, e a assistência focada totalmente no paciente. Segundo Feldman, em 2008, tá? Em Nova Zelândia, ele descreve uma administração de risco como um processo interativo, tem que ser interagir, que necessita de passos, né, de todas as etapas bem definidas pelos trabalhadores, de uma forma sequencial, que constitui o fundamento de uma adequada tomada de decisão, proporcionando um melhor conhecimento desses riscos e impactos. Um exemplo dado aqui, por exemplo, eu vou dar banho no leito do paciente sozinho. Se eu estiver de um lado da cama, o outro lado tem que estar com a grade elevada. Se eu deixar a grade abaixada, quando eu virar esse paciente ele pode cair no chão. Então, é um impacto, né, que tem. Então, eu tenho que ter o conhecimento desse impacto, que esse paciente pode cair. Aí nós temos aqui, né, uma tabela, né, de riscos, né, baseado no Canadá. Canadá, não estamos falando nem do Brasil, hein, gente? E esses riscos a gente pode utilizar em todos os setores, não é só na área hospitalar, né? Que esses riscos, o que são mais perigosos, o que é seguro, o que é ultra seguro, o que não é seguro, né? O que vai acontecer aqui? Total de vidas perdidas por ano, 100 mil, né? Aí a gente vai ser, esse gráfico é de total de vidas perdidas por ano. Então, aqui, né, nós temos aqui que seria maior de 1 para 1000 de hospitalização. Quando elas foram hospitalizadas, a gente perdeu mais de uma vida em um montante de 1000, né, de pessoas, né? Aí a gente tem aqui, né, que a gente pode ser como dirigir, plataformas de petróleo, turismo, caminhoneiro, construção, né? Rocksheimer, né? Então, tudo isso, e mergulho, viagens aéreas, né? Que é ultra seguro, né?
que é ultra seguro, que a gente teve o quê? Menos de 1 para 100 mil, né? Que aí, né, a gente inclui viagens aéreas, acidentes de armas de fogo. Então, eles vão avaliando esses riscos, né? Não só na hospitalização, né? Eles vão avaliando em todas as formas que a gente tem para que o que é perigoso, o que é seguro, o que é ultra seguro, né? Então, isso daí vai ter uma margem de risco para as pessoas, que o foco da gente é o ser humano e a vida desse ser humano. Erros, né? Os erros podem ter o quê? Inúmeros fatores que vai acontecer um erro, que faça com que aconteça o erro. Que considerar um erro como uma falha, um processo, ou um sistema que não apenas é um foco, tá? Que pode ser o erro humano, né? Quando a gente tem uma aeronave que cai, né? Primeira coisa, que eles vão investigar? Se foi erro humano ou erro, né, de falha do equipamento. E é a mesma coisa com a gente, né? Se é um erro humano ou uma falha que aconteceu com algum outro equipamento, alguma outra coisa. Algumas práticas podem ajudar a prever esses erros e melhorar sempre os níveis de desempenho, né, para padronizar um ambiente de trabalho seguro, como a seleção de equipamentos adequados, recursos seguros, treinamento sempre, utilização obrigatória de equipamentos de proteção individual EPI, né? No nosso caso, eu vou trabalhar com paciente com Covid, eu não vou usar o EPI, a máscara, não vou usar o avental, não vou usar a luva, não vou usar nada. Então, é claro que eu vou pegar um Covid, né? Então, se eu usar um EPI correto, a minha probabilidade de acontecer, né, algum problema comigo é bem menor. E sempre fornecer uma supervisão e uma direção clara, que sempre tem que ser supervisionado para ver se está sendo utilizado e sempre falar, você tem que ser feito isso, tem que ser claramente, né? Não pode enrolar. Atividade de risco. Atualmente é mais provável que você morra em um hospital por um erro de seu tratamento do que um acidente aéreo. Por isso que eles falaram que o risco é bem menor, né? Que ali era maior para 1.000 e lá era 100 mil. Por quê? A gente tem, dependendo das atividades que a gente tem esses riscos, né? Ou até realizando o quê? Uma atividade de alpinismo. Por quê, gente? Porque geralmente nós quebramos barreiras que servem para a prevenção de erros e falhas, né? Então, quando a gente está trabalhando no hospital, o nosso âmbito é muito grande, né? As pessoas que a gente atende são inúmeros procedimentos, né? Então, isso pode ter um risco de acidente muito maior, tá? E uma falha bem grande. E já para uma aeronave cair, só depende o quê? Ou o erro mecânico ou o erro do piloto, né? Só depende de duas coisas. Agora, no ambiente hospitalar, de muitas coisas. Aí, nós vamos ter o que fazer em caso de erros, né? Eu vou me omitir, ficar quietinho, não fazer nada? Vou ficar calado? Não. As etapas, tá? Elas são relacionadas para qualquer atividade ou função. Isso não é só na enfermagem. Primeiro, é identificar o erro, registrar qual foi esse erro, analisar por que aconteceu esse erro e tratar esse erro, né? Resolver esse erro. Para quê? Para que ele não aconteça novamente. E monitorar, sempre divulgar, conscientizar,
treinar as pessoas para que esse erro não volte a cometer. Primeiramente, tal relato sobre segurança do paciente foi feito pela Florence Nightingale, que eu acho que vocês já ouviram falar muito, quando ela preconizava a higienização das mãos como uma medida de infecção, para evitar a infecção. Isso na enfermagem foi o primeiro relato de segurança para o paciente, que antes desse relato, muitos pacientes morriam por infecção. Em 1964 também, Scheimel descreve que 20% dos pacientes hospitalizados sofreram durante danos sobre a internação, que deveriam ser avaliados os riscos e benefícios para cada paciente, tomada de decisão. Quer dizer, eu sempre avalio o risco, né? E o meu benefício. Se o meu risco for maior, eu não vou realizar, né? Então, tem que ser avaliado. De 99 a 2000, né? Eles preconizaram que errar é humano. Traz para o mundo uma visão assustadora, sofre os riscos e as falhas às quais o paciente está sujeito durante uma internação. Errar é humano? Sim, errar é humano. Mas, para que a gente utiliza, né, métodos, processos para evitar esses erros, né? Errar é humano quando a gente erra com a vida o quê? Do familiar do próximo, né? Quando erram com o nosso familiar, errar não é humano. Então, a estatística dos Estados Unidos mostra normalmente que a morte decorrente de falhas, tá? De assistência é a 4ª causa de morte, superando as patologias como o câncer de mama. Veja como isso é grave. Em Londres, em 2000, foram detectados erros assistenciais de 10,8% dos prontuários revisados. E boas notícias, 50% dessas falhas podia ser o quê? Prevenidas. Então, errar não é humano, né? Errar com a vida de uma pessoa não é humano. Por isso que nós temos métodos e temos checagens para não errar. Se a gente pode prevenir, né? Por querer errar. A nossa lei diz o quê, né? A Lei 529, de 1º de abril de 2013, pelo Ministério da Saúde, ele instituiu o Programa Nacional de Segurança ao Paciente, que tem a sigla como PNSP, que ele destaca alguns artigos. O segundo, objetivo geral, contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde no território nacional. Quer dizer, a pessoa para cuidar de alguém tem que ser qualificado, tem que ter a sua qualificação, como vocês estão fazendo. O auxiliar, o técnico, o enfermeiro, o cuidador, né? O artigo 3 constitui objetivos específicos dele, né? Que é, primeiro, promover e apoiar e implementar as iniciativas voltadas à segurança do paciente em diversas as áreas da atenção. Pode ser atenção primária, secundária, terciária, não importa, tá? Qual atenção seja. E a gestão de serviços de saúde, por meio de implementar a gestão de riscos e núcleos de segurança dos pacientes, para sempre estar treinando os funcionários a não correr o quê? Erros para ter esses riscos. Envolver os pacientes e familiares nessas ações. Por exemplo, tem um acompanhante, vai lá, abaixa a grade do paciente e deixa lá a grade abaixada dele. É lógico que esse paciente ele pode cair, então envolver o familiar. Ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente, quer dizer, a sociedade tem que estar ciente disso. Produzir, sistematizar, né, e difundir todos os conhecimentos de segurança do paciente.
E também incluir o tema de segurança do paciente no ensino técnico, que é o que nós estamos fazendo agora, graduação, pós-graduação e é na área de saúde. No artigo 4, nós temos a portaria, tá, que foi adotada, segurança do paciente, reduzir o mínimo aceitável o risco desnecessário do paciente, associado ao cuidado. Por exemplo, eu consigo retirar um paciente sozinho da cama totalmente acamado? Não. Se eu for retirar ele, eu vou derrubar ele, né? Então, eu preciso de ajuda. Então, eu tenho que reduzir esse, é o mínimo aceitável. Posso em 2, de repente, a gente cair? Posso, mas eu peguei uma outra pessoa. É o mínimo que eu estou fazendo aceitável. Dano, comprometimento da estrutura ou função do corpo de qualquer paciente, tá? Que efeito dele oriundo, inclusive, de doença, lesão, sofrimento, morte, incapacidade, disfunção, tá? Pode ser físico, social ou psicológico. Um comprometimento de uma estrutura, por exemplo, eu fui lá, funcionei um acesso venoso, tá correndo um quimioterápico, de repente extravasa esse quimioterápico, causa uma necrose tecidual. Esse paciente ele vai ter que fazer um debridamento, um enxerto, ainda correr o risco de pegar uma infecção e até uma septicemia e vir à morte. Incidente. Evento ou circunstância que pode ter resultado ou resultou em um dano desse paciente, né? Que é um incidente que pode ter acontecido. Evento adverso, que é um incidente que vai resultar realmente num dano do paciente. Cultura, no qual todos os trabalhadores e profissionais eles devem estar envolvidos no cuidado, junto com todos os gestores também, que assumem a responsabilidade pela sua própria segurança e pela segurança dos colegas, dos pacientes e dos familiares. Então, a gente tem que ter essa cultura, gente. Cuido da minha vida, cuido da vida do colega, cuido da vida do paciente e cuido da vida do familiar. Eu tenho que ter essa mentalidade. Essa cultura prioriza, tá? Geralmente está uma segurança acima de metas financeiras e operacionais. Essa cultura que a gente tem de cuidar um do outro, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de metas operacionais, eu preciso realmente de consciência, de cultura minha mesmo, tá? A cultura que encoraja a recompensa, a identificação e notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança, que é orientar os profissionais, encorajar eles, né, a identificar quais são os riscos, a notificar quando acontece e não omitir. Cultura que, a partir da ocorrência desses incidentes, promova um aprendizado organizacional, que tenha palestras, né? Que tenha educação continuada para que isso não ocorra mais. A cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilidade para a manutenção efetiva da segurança. Recursos, por exemplo, se eu quero que um paciente não caia da cama, eu tenho que ter as proteções laterais que são a grade. Agora, se eu não tenho a grade, como que eu vou promover essa segurança? Então, eu não tenho esse recurso. Nós temos também na gestão de riscos aplicação sempre contínua de iniciativas e processos de condutas, tá? Para avaliar esses riscos na saúde humana, na integralidade profissional. Nós também envolvemos o meio ambiente, né? Que é o descarte inadequado de materiais, né, contaminados, né? Que isso traz o que? Uma imagem e instituição. Constitui também de estratégias de implementação a elaboração de apoio de protocolos, guias e manuais de segurança para o paciente,
Por quê? Para o funcionário estar atento e saber que aquilo é um protocolo que tem que ser feito. A capacitação, tá, sempre de gerentes e profissionais da equipe para assegurar a segurança do paciente. Inclusão sempre nos processos para avaliar esses serviços e se essas metas, né, que foram implementadas estão sendo seguidas e avaliar os indicadores das conformidades ou até das não conformidades. Campanha de comunicação social sobre segurança desse paciente voltada para os profissionais, os gestores também. Implementação sistemática da vigilância, monitorar sempre, né, os incidentes na assistência da saúde, com garantia de retorno às unidades de notificantes. Promover sempre a cultura da segurança. Enfatizar o aprendizado, o aprimoramento dos funcionários da organização, ter o engajamento desses cooperadores, né, e desses profissionais e também desses pacientes para prevenir, para evitar, né, esse processo, né. Articular com o Ministério da Educação e com o Conselho Nacional de Educação para a inclusão do tema de segurança do paciente nos currículos desses cursos de formação, para que eles tenham uma maior responsabilidade. No artigo 6 fica sempre instituído no Ministério da Saúde, tá? Que seja o na instância colegiada de caráter consecutivo, a finalidade de promover todas as ações que visem a melhoria dessa segurança para esse paciente, tá? Sempre num processo de construção contínua. Compete, né, ao CIPNISP propor e validar sempre esses protocolos. Guias manuais voltados sempre para a segurança do paciente, em todas as áreas. Por exemplo, em todas as áreas que eu digo, a pessoa da higienização está limpando o chão, ela não pôs aquela plaquinha que está com o chão molhado. Aí vai lá um paciente deambular no corredor, vai lá e escorrega. Então não é só a enfermagem, são todos. Infecção relacionada à assistência da saúde, né? Que seria nossos erros contínuos de má higienização da mão, materiais, procedimentos cirúrgicos e anestésicos, também objetos contaminados, prescrição, transcrição, dispensação e administração de medicamentos, sangues e hemoderivados, né? Que também tem que ser sempre visto, revisto, olhado o nome direitinho, processos de identificação do paciente, comunicação no ambiente de serviço de saúde, prevenção de quedas, como eu dei o exemplo, né, anteriormente, prevenção de lesão por pressão, né, eu pus úlcera, lesão por pressão, que na realidade seria quando o paciente ele está andando lá no corredor e ele escorrega. Transferência do paciente, né, de cama para maca, uso seguros de equipamentos também, né, tem que ser utilizados de uma forma bem adequada, né. Aí nós temos uma teoria do queijo suíço. Aí você fala, caramba, teoria do queijo suíço em enfermagem. Que é o procedimentos de diretrizes clínicas, né? Nós temos as defesas, que é as barreiras físicas, né? Que a gente pode ter, a gente tem educação continuada docente e uma cultura organizacional, que não é normal o ser humano errar, para evitar tudo isso ao dano do paciente. Então, se eu tenho as barreiras físicas, educação e cultura, dificilmente eu vou ter um dano ao paciente. Agora, as falhas. Se não tiver, olha o que vai acontecer para passar pelos
que vai sempre ultrapassar os limites e acontecer. A ausência ou não de implementação de diretrizes clínicas, quer dizer, já furou uma diretrizes. Conhecimento inadequado da falha de oportunidades de formação, quer dizer, não dei a formação adequada, furou de novo, né, o procedimento, as diretrizes. E quando eu não tenho um líder definido, né, que é uma ausência de estrutura que promova a coesão das equipes, que promova um trabalho em equipe, pessoas que trabalhem juntos. Já furei de vez, aí eu não vou ter condições mesmo de dar uma assistência sem risco para o paciente. Esse é um caso real, gente. O auxiliar de enfermagem admite ter injetado vaselina em menina e é indiciado em São Paulo, né? Aí, né, essa Juliana Granger aí, né, de São Paulo, foi a publicitária que fez essa menção. A auxiliar de enfermagem de 26 anos que atendeu, Stephanie dos Santos Teixeira, 12. Por que tá dizendo nomes aqui, gente? Porque isso foi um artigo de 8/12/2010, tá? Às 20h25. Então, isso veio a público, então veio nomes mesmo, tá? Na última sexta-feira, no Hospital Luiz Gonzaga, no Jaçanã, zona norte de São Paulo, admitiu em depoimento a polícia, nesta quarta-feira, que aplicou vaselina em vez de ser soro na veia da menina. Ela foi indiciada sob suspeita de homicídio culposo, né? Quando há sem intenção de matar. O que acontece, gente? O que ela pulou aqui, né? Gente, rótulo de vaselina e rótulo de soro, ela não leu. Ela simplesmente não leu e injetou, né? E essa menina, com certeza, ela foi à morte. Aí, Hospital São Luís, técnica de enfermagem nega o erro médico, né? Aquela lá ela admitiu, porque não tinha jeito muito, né? A técnica de enfermagem afirmou ao delegado Antônio José Correia de Sampaio que até agora não entendeu o que aconteceu. Investigada sob suspeita de ter injetado alimento na veia do menino, Caio Ribeiro de Andrada, de 4 anos, no último dia 13, a técnica de enfermagem do Hospital Luiz, no Morumbi, zona oeste de São Paulo, Elizabeth Holanda, 54 anos, negou ontem à Polícia Civil ter cometido qualquer erro no atendimento à criança. Caio está internado na UTI do hospital desde que ocorreu o erro médico, né? O erro médico a gente fala porque é um erro de assistência, mas na realidade foi o erro da enfermagem, quer dizer, ela não entendeu, ela não diferenciou que aonde que coloca, né, a sonda, sonda nasointeral, ela está localizada no nariz e vai até o duodeno. E um soro, ela pode estar numa subclávia e vai para a veia, né? E ela não consegue ainda entender o erro dela. Isso aconteceu. Não foi o tumor em estágio avançado que o adjudante-geral Paulo Roberto Felipe, 46 anos, tinha no cérebro, que o levou à morte. Quer dizer, internado no SUS durante aproximadamente 2 meses no Hospital Santa Marcelina de Itaquera, ele morreu de parada cardiorrespiratória e embolia pulmonar, depois de um auxiliar de enfermagem injetar por engano óleo de uso externo em seu sangue. Quer dizer, o cara estava com tumor, estágio avançado. Ai, professora, mas ele ia morrer, né? Mas ninguém tem o direito de pegar e avançar esse processo. Então, ela também foi indiciada.
Então, gente, vocês podem ver que isso são coisas muito sérias, muito preocupantes, tá? Por isso que a gente fala que é mais fácil você morrer dentro do hospital do que dentro de um avião. Fatalidade, né? Probabilidade das ocorrências. Uma fatalidade, uma lesão incapacitante ou permanente, é considerada muito grave. Lesão incapacitante temporária. 13 eventos com consequências, né? 30 consequências, que é moderado. Ações com primeiros socorros, né? De primeiros socorros leves. Lesões sem danos, né? Eventos sem consequências. Falhas sem danos. Práticas inseguras. Então, a gente tem nessa pirâmide aí o que pode ser de bem grave até insegurança. Se sente inseguro, não faça, peça ajuda, vá atrás, tá? Não cometa erros, é vidas, são famílias, são sentimentos, tá bom? Então, cuidado. E como vocês viram nos artigos em diante, cometeu esses erros, vão responder também, né? Judicialmente, né? Que é criminalmente, homicídio, né? Culposo, ou não culposo, vai responder juridicamente, vai responder para o Corém e vai responder pela sua própria consciência. Primeiro passo para a identificação do paciente: ter certeza de estar prestando cuidado e assistência ao paciente correto. A gente tem alguns mecanismos para isso, né? A gente tem a pulseira, a gente pergunta o nome do paciente, né? Em caso, se ele tiver inconsciente, né? Ele tem aquela pulseira dele de identificação no ato da internação que já coloca nele. As instituições, de modo geral, adotam o uso de pulseiras, como eu falei para vocês, tá? Com nome, registro do hospital, data de nascimento e nome da mãe. A garantia da identificação ocorrerá quando o profissional ao prestar assistência confere os dados da pulseira, tá? Garantindo assim os cuidados ao paciente correto. Essa prática deve ser realizada em todas as situações de assistência. Toda vez que você for fazer alguma coisa nesse paciente, ou medicar, ou coletar sangue, ou fazer um exame, tem que fazer essa conferência. O paciente e familiar deverão estar sempre orientados quanto à necessidade dessa conferência, sempre que a enfermagem faz. Outro fator é a manutenção da identificação, que será substituída em caso de danos ou estar ilegível, quer dizer, substituir aquela pulseira, né? Atenção à identificação, que deverá estar no paciente e não no leito. O número do leito não deverá ser dado para identificar de pacientes. Um paciente pode ter sido mudado para o leito do outro e vice-versa, então é sempre a pulseira. Segundo passo para cuidado limpo e cuidado seguro é uma das primeiras técnicas ensinadas para a gente, né? Sempre manter o paciente limpo e a gente também sempre manter toda a técnica séptica e antisséptica das mãos e tudo mais. Higienizar sempre as mãos, tá? Mesmo assim, a aderência não atinge 100% dos profissionais, porque mesmo assim, quando higieniza de forma errada. Higienização das mãos deve ser feito antes e após a realização de qualquer procedimento, tá? Ou cuidados até pessoais do profissional, como alimentação, ir ao banheiro, etc. O objetivo de higienizar as mãos é a remoção da sujidade, suor, oleosidade, dos pelos, das células descamativas da microbiota que a gente tem, né? Normal da nossa pele, e dos micro-organismos também, e reduzir o que? As infecções. As mãos podem ser higienizadas com água e sabão, ou também fórmulas de álcool, né? Que a gente tem agora o álcool gel, né? Somente é possível quando as mãos não estiverem visivelmente sujas. Gente, não adianta usar álcool gel se você olha na tua mão e você vê a mão suja, tá? A mão deve estar limpa. Os familiares e pacientes devem ser orientados quanto à necessidade também da higienização das mãos, tá? Assim como de cobrar também
dos profissionais, que se você vai cuidar de um parente meu, você entra num quarto, mexe no paciente, vai mexer no meu parente, eu vou falar, vem cá, você não vai lavar a mão? Catéter e sondas, o uso de catéteres e sondas para administração de fármacos, tá? É um procedimento rotineiro para a equipe de enfermagem, mas é passível de erros. Lembra da sonda nasointeral? Em vez de ser aí injetou lá no catéter central, minimizar a ocorrência de situações indicando os conectores, né? Que diferencia acessos venosos de acessos interais, que é acessos intravenosos para medicamentos, para acesso de sonda para dieta. Sempre capacitar o profissional e treinar. Os pacientes e a família deverão estar orientados também, tá? Uma ação que o profissional tem como fundamental é conferir a localização desse catéter, aonde que ele está inserido, subclávia, jugular, aonde que está inserido. E se realmente é o lugar correto para a administração daquele fármaco, daquela solução. Outro recurso que pode também minimizar, tá? É separar suportes, né, diferentes, os frascos destinados à infusão intravenosa e frasco de infusão interal, um suporte para cada. Os equipos, tá, de dieta devem ser de cor azul, que eles já são fabricados agora e até onde faz a conexão é diferente também. E eles são o quê? De cor também, às vezes, fotossensíveis, ambar, né? Que pode ser para parenterais, que são aqueles laranjas. 4 passos para a cirurgia cirúrgica. Deve ser feito por toda a equipe cirúrgica, todos, médicos, enfermagens, anestesistas, todo mundo, tá? Os procedimentos, tá? Em pacientes errados, ou até órgãos errados, né? Como tinha que operar o olho direito, operou o esquerdo, o rim direito, o esquerdo, a perna direita operou a esquerda, então cuidado. Elaborar um checklist das informações preenchidas, tá? Antes da cirurgia, que vai minimizar esses erros. A Organização Mundial da Saúde recomenda sempre 3 fases distintas para essas coisas. Antes de induzir anestesia, antes de ter uma incisão, que é um corte na pele, e antes do paciente sair da cirurgia. Eles preconizam. A participação de todos, tá, é fundamental e a marcação da lateralidade do procedimento deve ser no quarto do paciente pelo médico, antes de ser encaminhado. Então, se vai operar o braço direito, eu tenho que marcar o braço direito, não o esquerdo. Sangue e hemocomponentes, como eu devo prevenir? É necessário, tá, a autorização do paciente e dos seus familiares. A gente sabe que testemunha de Jeová, eles não aceitam hemocomponentes. Então, tem que ter um descritivo, né, da religião do paciente, se ele aceita receber. A infusão de sangue, tá, deverá ser somente com a identificação do paciente, comprovada a compatibilidade, tá, do sangue, né, tanto quanto o RH como o tipo do sangue pela agência de transfusão. O profissional responsável pela instalação, tá, desse hemocomponente deve sempre comparar a bolsa, os dados da bolsa com a pulseira. Outros cuidados são indispensáveis também, como a realização de teste de compatibilidade, que é feito entre o doador e receptor, isso é no banco de sangue, né? E a gente sabe a tipagem sanguínea também do receptor. Realização de testes de doenças transmissíveis, isso é feito no banco de sangue. Infusão de componentes somente em temperatura ambiente não gelado, porque no nosso organismo não corre sangue gelado, tem uma temperatura. Avaliação de sinais vitais antes do início da infusão e permanecer junto ao paciente nos 15 primeiros minutos, tá? Quando inicia a transfusão, para você observar as reações, se vai ter alguma reação.
manter a avaliação contínua com intervalo de 30 a 45 minutos até terminar essa infusão, verificar se esse catéter para infusão está permeável, está bonitinho, não está, né, fora do local. Utilizar o catéter exclusivo para transfusão. Eu não devo misturar medicação, soro com sangue. O conteúdo da bolsa deve ser infundido em 4 horas. Depois de 4 horas ele perde a validade, então ele não vai estar sendo efetivo para esse paciente. Então tem que sempre estar verificando, né, se esse acesso está permeável. Interromper essa infusão e comunicar ao médico caso tenha alguma reação, tá? Ou aumenta a temperatura, ou tem algum rush cutâneo que fica avermelhada a pele, ou com alguma alergia, coceira, prurido, ou com algum edema, vertigem, cefaleia, tremor, qualquer coisa a gente deve identificar e comunicar. Sexto passo, tá? Os pacientes devem ser avaliados constantemente, sempre que possível, participar sempre das decisões e iniciativas que buscam garantir a sua segurança. Nos casos dos pacientes que pode apresentar condições de tomar as suas decisões, claro. Agora, pacientes inconscientes ou crianças, quem vai estar envolvido no processo é a família. E nós temos aí muitos casos, os processos adotados para garantir essa segurança, torna-se o quê? Né? Ineficazes. Por quê? Devido à não adesão do paciente familiar ou pela falta de orientação. Como eu dei o exemplo da proteção lateral da grade, né? Que ou a própria família abaixou a grade do paciente, né? Ou o paciente foi descer da cama sabendo que ele não podia descer sozinho, então pode ocorrer também. Todas as decisões deverão ser compartilhadas e o paciente deve ser ouvido e respeitado, pois ele é o melhor conhecedor do seu organismo e também o mais interessado no seu restabelecimento. Quantas vezes a gente vê? Ai, por favor, funciona esse acesso venoso aqui no meu braço direito, no meu braço esquerdo, que é melhor do que o direito? Não, eu vou funcionar aonde eu desejo. Não, gente, não é assim. Por que você não pode pôr no esquerdo, você quer pôr no direito? A vontade é do paciente, ele conhece e tudo mais, né? Então, vamos respeitar. Sétimo caso, sempre comunicação efetiva, que é sempre comunicar, né? A comunicação que envolve 3 fatores: emissor, responsável pela mensagem que deseja transmitir, quer dizer, eu sou responsável pela mensagem. Mensagem deverá estar em linguagem clara e acessível para quem vai receber, seja ela escrita, falada ou desenhada. E receptor é para quem vai receber essa mensagem, tá? Que ele tem que entender essa mensagem, esse conteúdo. Em uma instituição, a comunicação é fundamental, tá? Para os cuidados ser perfeitos, como a passagem de plantão, registro no prontuário adequado. Paciente tem o direito de conhecer os registros realizados em seu prontuário, ele tem o direito, porque o prontuário não é prontuário médico, é prontuário do paciente, então ele tem o direito. Identificação dos profissionais, tá? Da concordância com a legislação, tanto da empresa que vai de hemoderivados, do laboratório, prescrições verbais somente em situações de emergência, com mecanismos de validação da informação recebida, quer dizer, paciente parou, ai, olha, tem que administrar tal coisa, aí o médico já está subindo para prescrever isso, só em emergência, fora isso não. O 8º passo, definir situações no qual o paciente não intencionalmente vai ao chão ou algum plano mais baixo que em relação à sua posição inicial. Por exemplo, idade. Ele pode caminhar e cair à sua própria altura. Confusão e agitação. Se ele
não tomar uma conduta adequada, ele pode cair. Uso de sedativos e medicamentos, tá? Visão, audição também deficitária, distúrbio da marcha, que ele não consegue andar direito, os riscos do ambiente, pisos muito lisos, os calçados inadequados e vestiários, bengalas ou andadores que não esteja apropriado para aquele paciente também, tá? Esses são riscos para queda. O nono é por lesão por pressão, né? Que é a famosa úlcera por pressão, ou anteriormente falava escara, né? Mas hoje a gente fala lesão por pressão. Grau de mobilidade, né? Se ele consegue se virar ou não, senão você tem que fazer a mudança de decúbito de 2 em 2. Se ele tem incontinência urinária e fecal, você tem que verificar essa fralda para poder estar trocando essa fralda para não, já que são ácidos, né? Pode lesionar a pele. Alteração da sensibilidade cutânea, principalmente idosos, né? Tem uma pele bem fragilizada e crianças. Alteração desse nível de consciência quando ela é inconsciente. Presença de doenças vasculares também. E o estado nutricional alterado, quer dizer, esse paciente ele está o que? Nutricionalmente está deficitário. Então, ele não consegue promover uma cicatrização adequada. O 10º, tá? É nas tecnologias. Antes de usar qualquer equipamento, gente, saber mexer com ele, né? Consultar o manual do fabricante, avaliar as condições desse equipamento, se está funcionando, simular o funcionamento do equipamento sempre que possível, efetuar a limpeza desse equipamento programada, revisão e calibração. Uma limpeza programada, por exemplo, é uma incubadora que mantém os RNs, tá? Calibrações de aparelhos de pressão. Informar a família e os pacientes sobre a funcionalidade dos alarmes, não deixar esses alarmes, principalmente estar em monitor cardíaco, porque irrita o barulho, desativado, ele existe alarme que geralmente é para alarmar se tiver a função dele, se tiver algo errado. Se tiver desalarmado, não tem essa função. Orientar a familiar e o paciente para não mexer nos equipamentos, não abrir pinças de soro ou medicamentos. Erros envolvendo os medicamentos, né? São doses divergentes da prescrição, menos ou mais, a via que vai ser prescrita, né? Divergente da prescrita e da administrada, administração de medicamentos não prescritos, que você acha que vai fazer bem, você não é médico, você é da enfermagem, você não prescreve, você executa. Não administrar a omissão da dose, né? A não administração da dose, por exemplo, passou o horário, perdeu o acesso, não administrei. Tempo de infusão divergente significa, foi estipulado o tempo de 20 minutos, aí foi administrado em 1 hora. Administração de medicamentos com diluição errada, para administrar em 100 ml, foi administrado em 20. Administração simultânea, tá? Com medicamentos incompatíveis. Exemplo, um medicamento administrado na mesma via que um hemocomponente, um sangue, ou, né, uma nutrição parenteral. Administração de medicamento em via correta, tá? Porém, em lateralidade errada. Por exemplo, eu vou administrar uma intramuscular, o bisel não tem que estar lateralizado, aí eu ponho o bisel lá para cima, né? Administrar medicamento vencido, isso nem se fala, né? Sem comentários, ou deteriorado. E medicamentos com alergia referida, tá lá bem grande, paciente alérgico à dipirona, aí vai lá o médico lá, sei lá, tá meio desorientado, prescreve dipirona e você vai lá e administra.
Decálogo da segurança. O que é isso? É a decisão pela segurança do paciente, que deve ser de interesse estratégico para a instituição. Sempre ter o quê? Uma ação e uma meta para evitar o quê? Erros e promover a segurança. A responsabilidade da segurança do paciente e da supervisão. A instituição, tá? Ela deve ter o quê? Como as suas prioridades, as metas que precisam ser do conhecimento de todos e deve ser mesurado, deve ser medido se estão sendo feitas. A comunicação sobre as falhas, tá? Deve ser abertas em reuniões multiprofissionais. Ocorrências de eventos também, notificações, né? Buscando a não punição e sim o aprendizado. Lógico, a não punição, caso seja aquele caso muito leve. Agora, eu administrar vaselina numa veia, não tem como não punir, porque isso daí eu já levei o paciente a óbito, né? Então, ele já não vai nem responder mais só no hospital, vai se responder juridicamente. Realização de auditorias frequentes, tá? Para saber se está cumprindo todas as regras. Os bons resultados sempre devem ser comemorados pelos profissionais e elogiar. Um elogio é bom. Nossa, você está perfeito. Isso tá, não teve erros, né? Nessa unidade. Vocês estão de parabéns, né? O time da qualidade deverá fornecer suporte para análise de todos esses eventos e o treinamento deve ser permanente. Gente, esses são os vídeos de apoio que eu coloquei para vocês. O primeiro são as metas internacionais de segurança do paciente, muito importante vocês saberem. E os incidentes que causam dano ao paciente podem ser evitados, né? Que são aqueles que a gente estava falando anteriormente. E essa é a nossa atividade que deve ser concluída. Agradeço a participação de vocês.